Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, pelos contributos e também pelas ideias, críticas, sugestões que nos apresentaram. O debate democrático é assim. Mas, discutindo nós uma matéria de tão grande relevância, creio que é obrigatório falarmos do financiamento da economia. E sobre esta questão, o que nós consideramos é que devemos refletir maduramente sobre o que se está a passar em Portugal e na União Europeia. Entre 2008 e 2011, os Estados da União Europeia injetaram dinheiros públicos nos mercados financeiros, ou seja, nos bancos, na ordem dos 4,5 bilhões de euros. Nós perguntamos, qual é o significado, o objetivo desse investimento de tão grande dimensão? Qual é o resultado em termos da economia? Quais são as implicações desta injeção de dinheiro nos bancos para a economia? Quais são as consequências práticas desta injeção de dinheiro para o emprego? Quais são as consequências objetivas desta injeção de dinheiro para o desenvolvimento dos próprios países, nomeadamente do nosso? E esta, creio que é uma questão central que é preciso colocar aqui hoje. Porque quando se diz que temos que responder às necessidades do setor financeiro, é preciso ver também que essas necessidades estão a ser assacadas, no essencial, pelo erário público. E nós não percebemos como é que funciona este mercado. É que o mercado funciona bem quando os lucros são para ser atribuídos aos acionistas. Mas quando se trata de recapitalizar os bancos, então já não são os acionistas que os recapitalizam. Então aí a transferência do ónus passa para o erário público que os tem de recapitalizar. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Mesmo do ponto de vista do funcionamento da sociedade capitalista e do mercado. Das regras do mercado. Então, mas o mercado só funciona para um lado? Então e para o outro? Já não funciona? Esta é uma questão que, na nossa opinião, é central e tem que ser discutida com toda a frontalidade. Depois, mesmo em relação a esta problemática do desemprego, há uma outra componente que nós não podemos deixar de referenciar aqui, que é a problemática do mercado interno. Ou seja, nós, creio que há, do ponto de vista geral, a compreensão e também um entendimento, enfim, comum de que nós precisamos de apostar muito nas exportações. E sobre isso estamos todos de acordo, creio que, independentemente da esquerda ou da direita, sermos sindicatos ou confederações patronais, porque isso aí creio que não há problema de maior. O outro problema que neste momento é preciso dar resposta e que não se encontra saídas do ponto de vista das políticas que o Governo está a desenvolver é o que se relaciona com o mercado interno. Ou seja, nós estamos a discutir a problemática do desemprego, mas estamos a esquecer, e nós não esquecemos, a CGTP, que mais de 90% das empresas trabalham para o mercado interno. Então, se trabalham para o mercado interno, se neste momento há um condicionamento fortíssimo aos rendimentos das pessoas, naturalmente isso vai se refletir no funcionamento das empresas. Então, a curtíssimo prazo, o que nós vamos ter são mais encerramentos, mais desemprego, mais pessoas a ficarem numa situação de desemprego de longa duração e, simultaneamente, mais pessoas a ficarem sem qualquer tipo de proteção social. E as políticas que neste momento estão a ser desenvolvidas não dão resposta a este problema. Pelo contrário, agravam. E já agora, quando se fala aqui na questão da Troika e do seu programa, eu acho que vale a pena também, aqui nesta Assembleia, analisarmos o que se está a passar em Portugal e o que se está a passar nessa Europa. Porque ainda esta madrugada foi divulgada, não é? Portanto, a necessidade de uma injeção para resgate de 750 mil milhões de euros para as economias espanhola e italiana. Então porquê que isto está a passar? Que se está a passar? Porquê que isto está a passar? Então e agora nós vimos dizer que aqui temos que cumprir com o programa da Troika? Não, é que o problema é esse. É que o programa da Troika está a pôr em causa os desenvolvimentos do país, deste e de outros. É da Grécia, mas não só. Agora vai também condicionar a evolução da situação económica na Espanha e na Itália, com todas as implicações que isso tem em relação ao funcionamento da Europa nos próximos anos. Não é verdade isto? Então, no mínimo, o bom senso de dizer vamos parar para refletir, para analisar e, eventualmente, para alterar. Mas não. Insiste-se.
Verifica-se que estamos a caminho do precipício. Mas vamos para o precipício. E vamos continuar a dizer que este é o caminho certo para resolver os problemas do país. Não é, senhores deputados. Na nossa modesta opinião, é preciso encontrar aqui outras soluções. Porque há aqui um outro problema do programa da Troika. Que é este. Não nos deixa crescer, não nos deixa trabalhar, não nos deixa produzir, não nos deixa desenvolver. E se dúvidas existissem relativamente a esta análise, veja-se aquilo que se está perspectivado em relação à dívida. A dívida do país este ano deverá chegar aos 114% e no próximo ano poderá atingir os 120%. Isto é ajuda? Não é. Isto é um contributo para que o país possa crescer e possa assumir as suas responsabilidades? Não é. Nós queremos cumprir com as nossas responsabilidades, mas isso implica que nos deixem respirar para poder crescer, poder criar emprego, poder criar riqueza e poder pagar aquilo que devemos. O que está em marcha não é nada disto. Desculpem, não é nada disto. É outra coisa completamente distinta. E no que respeita à responsabilidade social e aos problemas que neste momento têm a ver com as pessoas que estão desempregadas. Senhora deputada Teresa Costa Santos, com a responsabilidade social estamos todos de acordo. Mas há aqui um dado que nós gostaríamos de refletir em voz alta com a senhora deputada e com todos os seus colegas, que é este. Então, se o próprio Governo reconhece que nos próximos anos, este ano o desemprego está em alta, para o ano vai continuar a subir, mas, entretanto, não altera uma norma que introduziu, nomeadamente no decreto-lei que está aqui agora em discussão, que é da penalização em 10% no subsídio de desemprego para os desempregados que não encontrem emprego nos próximos 6 meses. Como é que se resolve isto? Senhora deputada, isto não é responsabilidade social. Não? Isto é a fuga à resolução de um problema. Então, quer dizer, não há criação de emprego, há aumento do desemprego, mas o responsável é o desempregado. Penaliza-se em 10% no subsídio de desemprego. Não pode ser. No mínimo, que se analise estas situações. Nós podemos estar de acordo numas, em desacordo noutras matérias, mas, quer dizer, mas há coisas que estão à vista de toda a gente, que são profundas injustiças e que têm uma lógica, que é a lógica da redução dos salários, que aqui foi referenciada e bem. Porquê? Porque hoje já não se fala no emprego conveniente. É interessante. O anterior governo fez a revisão do emprego conveniente e fê-la, na nossa opinião, mal para baixo. Porque o emprego conveniente, anteriormente, o que estabelecia é que um desempregado era obrigado a aceitar um emprego ao fim de 12 meses, se porventura, para além do subsídio de desemprego, o vencimento oferecido fosse acrescido de 25% no primeiro ano e de 10% no período subsequente. Entretanto, foi feita uma revisão de 10% no primeiro ano acima do subsídio de desemprego, de 0% nos anos ou no período subsequente. Mas isto já não chega. E já não chega porquê? Porque o grande objetivo, porque é uma questão de fundo, porque é evidente que havia um desenvolvimento da economia. Se os trabalhadores ganhavam mais, neste caso concreto, tinham direito a uma maior proteção social. Mas como se quer reduzir essa proteção social, agora não se fala no emprego conveniente, reduz 10% no subsídio de desemprego. E porquê? Porque esta medida está associada a todas as outras medidas, do impulso jovem e assim sucessivamente. Porque a lógica aqui são os baixos salários. São os baixos salários. E, portanto, se nós começarmos a analisar, verificamos que nos últimos tempos os salários estão a baixar e, simultaneamente, está a baixar o valor da proteção social, em termos médios. Não é por aqui que nós vamos. Temos que ir por outro lado. Já agora, e também no que concerne ao subsídio de desemprego, num quadro em que não há criação de emprego, a resposta do Governo é reduza-se o período para a atribuição do subsídio de desemprego. E vamos dizer outra coisa aqui, que não é nova, mas que importa referir, que é esta. É que às vezes pretendem passar para fora a ideia de que o subsídio de desemprego é uma benesse do Estado. Não é. É um direito dos trabalhadores. Cada um de nós contribui todos os meses com uma contribuição que é precisamente o seguro, de forma a que quando tiver necessidade de recorrer à proteção social, ter essa garantia assegurada. Ou seja, subsídio de desemprego, subsídio de doença e reforma.
Portanto, não é nenhuma benesse que o Estado está a dar. Isto é o nosso dinheiro. É um seguro. Somos nós que contribuímos. Portanto, quando se chega aqui e o Governo unilateralmente diz não é assim, tem de ser de outra forma, alguma coisa não está bem. E, portanto, desse ponto de vista, parece-nos também que é necessário refletir sobre esta matéria. Por último, sobre a sustentabilidade financeira da Segurança Social e o subsídio social de desemprego. Sobre a sustentabilidade financeira da Segurança Social, nós entendemos que é mesmo necessário estarmos muito atentos àquilo que se está a passar. Porque, por um lado, todos dizem que estão de acordo com a sustentabilidade financeira da Segurança Social. Mas depois isto tem que ser descodificado. Portanto, o Governo anuncia que está preocupado com a sustentabilidade financeira da Segurança Social e qual é a resolução que encontra. Qual é a solução que encontra? É muito simples. A solução muito simples é reduzir o valor e as condições de atribuição do subsídio de desemprego. E nós dizemos, então qualquer dia estamos numa situação, digamos, de assistencialismo e de caridade. E não é isso que nós queremos. Porque esta Segurança Social, que foi criada depois do 25 de abril de 1974, para além da sua sustentabilidade financeira, tem uma relação direta com a universalidade e com a solidariedade. E, portanto, elas têm de ser asseguradas. Se não forem, as coisas andam para trás. E esta, para nós, é uma questão de fundo. E, por outro lado, a Segurança Social só terá futuro se, porventura, tivermos crescimento económico, e estamos todos de acordo, emprego, e já agora melhores salários, que é aquilo que neste momento está em desenvolvimento e que se perspectiva que o Governo e também algumas confederações patronais defendem que se possa vir a reduzir. Por último, mesmo no que respeita ao subsídio social de desemprego, é deixar-vos esta ideia, mais uma vez, a todos os senhores deputados, a todos os grupos parlamentares. Esta ideia é muito simples. Nós estamos disponíveis para analisar com cada um dos grupos parlamentares saídas e vias para resolver este problema. Falou-se aqui no rendimento social de inserção. Mas esta é a resposta para quem quer trabalhar e é impedido de o fazer? Estamos a falar de quê? 90 euros, em média, no plano individual, para uma pessoa por mês? Estamos a falar de quê? Para uma família de 4 pessoas, 5 pessoas, 200 euros por mês? É isto? Não, para nós não pode ser isto. Isto não são rendimentos, enfim, minimamente aceitáveis para que sejam atribuídos para dar dignidade a quem vive e trabalha em Portugal. Não. Pode ser, enfim, uma última saída. Mas há outras saídas que nós temos a obrigação de criar para encontrar soluções. E esta pode ser a solução do subsídio social de desemprego, para ser atribuído neste período de crise, enquanto apenas e só durar a crise, para aqueles que neste momento não têm qualquer tipo de proteção social. E também estamos disponíveis para averiguar. Nós não dizemos que têm que ser atribuídos a todos sem exceção. Nós estamos disponíveis para analisar com as entidades competentes a forma de atribuição e as condições da sua atribuição. Mas que isto seja garantido. Porque se há situações de excepcionalidade no que respeita, por exemplo, à retirada do subsídio de Natal, à retirada do subsídio de férias, à intromissão ilegítima na contratação coletiva com a imposição de normas que põem em causa acordos e contratos livremente assegurados e acordados entre as organizações sindicais e as organizações patronais. E então nós perguntamos, por que razão é que também não se há de abrir aqui uma exceção para responder a este problema do subsídio social de desemprego? Nós deixámos aqui algumas sugestões. Se é pela Bolsa, e agora a propósito da questão que o Sr. Deputado Nuno Almeida colocou, se é pela via da Bolsa ou outras, nós estamos disponíveis para discutir tudo. Mas já agora também lhe quero dizer, quer dizer, isto tirar a quem menos tem não é difícil. Difícil é tirar àqueles que ainda têm muito e que podem contribuir solidariamente para que todos aqueles que falam. E quando falamos na Bolsa, sejamos também objetivos. Há uma parte do dinheiro que é movimentado na Bolsa que tem uma relação direta com a economia. Mas também não é verdade que há uma parte significativa do dinheiro que é movimentado na Bolsa que tem a ver com a especulação pura e dura. É. Então vamos lá ver, então. Pois, então vamos lá ver, não é? Vamos lá ver o que é que essa parte tem de relação direta com a dinamização da economia. Vamos discutir. Não é possível acrescentar uma pequena taxa àquela que já é paga sobre os dividendos e os lucros? É ou não é? É possível ou não é? Pronto. Mas nós estamos disponíveis e abertos a encontrar, por esta ou por outras vias, as necessárias medidas para resolver este problema. Terminamos mesmo com esta indicação. Nós estamos de acordo no essencial
com aquilo que, neste caso em concreto, foi apresentado aqui pelo PCP, depois também foi acompanhado pelo Bloco de Esquerda e esperamos que também os restantes partidos possam, em relação a estas matérias, abrir uma discussão no sentido de se encontrar soluções. Muito obrigado. Muito obrigado.